Que alegria de viver, que tal você tomar um cafezinho com o guru, aquele café que vale a pena, pessoas incríveis vêm aqui, só os melhores, né? A gente escolhe a dedo aqui e é muito bacana, porque essa parceria que a gente tem com o Paranormal, Café com o Guru é um braço, né? Um braço daquele, o Paranormal é um polvo cheio de braços, um dos braços do Paranormal é o cafezinho com o Guru. E olha que friozinho que chegou aqui, eu estou muito bem com o meu ursão da Harp, ó, use o cupom aqui, ó, tá aqui pra você, use que funciona. É legal demais, né? E eu tô com esse agasalho rosa incrível aqui, ó. Vou até levantar um pouquinho pra vocês verem aqui, ó, escrito Trust. Ó, 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 ó. Tá bonito demais isso aqui. Eu tô quentinho, né, com esse abraço do ursão. Vamos ver o vídeo ali, ó. Olha só, para você passar bem ali, ó, a Harp, o inverno, tem vários looks maravilhosos, as cores da moda, você não precisa nem se preocupar. Pode comprar ali que você vai estar bonitão para ficar nesse inverno aí, assim como o guruzão aqui, ó, que tá. Tem a linha Eco, tem a linha Pais e Filhos, que eu amo. A Harp é sensacional. Eu estou me sentindo muito bem. Tava louco para vir o friozinho, prefiro o friozinho do que aquele calorão que tava. Então, aproveite, porque a Harp pensa, né, tudo ecologicamente falando, a sustentabilidade, porque eles, desde a fabricação até a entrega, é tudo da Harp. E antes mesmo, né, de eu apresentar o Ananda Prem, que é o nosso convidado de hoje, ele vai ganhar aqui do nosso ursão. Vamos ver o que tem dentro aqui, que eu sempre fico curioso. Olha que maravilha, muito obrigado. Vamos ver o que tem aqui dentro. Temos aqui uma camiseta da Harp, olha aqui. Ó, que show. Muito obrigado, muito obrigado. Adorei a camiseta, é do meu número, perfeito. Muito obrigado. Muito bom, é isso aí. Então, use o cupom lá do Guruzão e seja feliz com a Harp. Começou o friozinho, que delícia, maravilhoso. Meu querido Ananda Prem, sua entrevista lá no nosso querido Paranormal foi um sucesso absoluto. Foi legal demais, o pessoal pede para você voltar. Está você aqui no cafezinho com o Guru. E hoje nós vamos falar de magia, não é isso? Esse é o nosso tema. Exatamente. Maravilhoso hoje. Estou muito feliz de estar aqui tomando um cafezinho contigo para falar sobre esse assunto que tenho certeza que é do interesse da maior parte das pessoas, porque muita gente ouve falar em magia dentro de um campo fantástico, como se fosse algo que aconteceu há muito tempo, muitas vezes ligado com filmes míticos, com historinhas para criança, tipo Harry Potter, mas muitas vezes não se atém ao fato de que é algo que está interagindo com a nossa vida há muito tempo. Eu arrisco a dizer que a magia foi o início do conhecimento e da interação com os mundos invisíveis, com a própria raça humana, com a própria espécie. Então, tudo começou há muito tempo atrás. Eu vou contar hoje a história, desde o princípio de como a magia começou a interagir conosco aqui neste planetinha. Tudo começou quando estava Deus olhando a sua criação. Olhava para ele, para os humanos e pensava, que bela coisa que eu fiz. Olha lá os humanos. Nisto, vendo o apreço que Deus tinha para com a criação, 2 anjos muito atentos e espertos chegaram para Deus e disseram, Deus, mas que negócio é esse? O povo lá é muito sem noção, um rouba o outro, um trai o outro, é guerra para tudo quanto é lado. Como você pode dizer que aquilo ali é a sua maior criação? Nós aqui somos anjos. Olhe para nós, nós somos a sua maior criação. Aí Deus falou assim, imagina, desce lá para ver como vocês se comportam. Nisso, estes 2 anjos, cujos nomes é Harut e Marut, vieram até a Terra. E quando chegaram aqui na Terra, eles começaram a fazer as mesmas coisas que os humanos, que eles estavam criticando, faziam. Acabaram até os 2 se apaixonando por uma mulher e no final, por ter se arrependido de tal ato, eles mataram-na.
E mais do que isso, começaram a ensinar magia para os homens. E ainda disseram: nós vamos ensinar uma série de coisas através dos quais vocês vão conseguir burlar as leis do Criador. Mas isto é só um teste. Eu vou ensinar, mas vocês não a pratiquem, pois quando de sua prática, vocês vão estar burlando as leis naturais. Vendo o que os 2 anjos estavam fazendo, Deus chamou-os para o céu e falou assim: mas que negócio é esse? Vocês desceram lá e estão fazendo pior ainda do que os seres humanos? Não tem jeito. Vocês vão para o inferno. Ele falou assim: não, inferno não. Dá mais uma chance da gente ficar na terra. Deus falou assim: não. Ou vocês preferem sofrer no inferno, ou vocês preferem sofrer na terra. Ele falou assim: bom, entre sofrer no inferno e sofrer na terra, a gente prefere voltar lá para a terra. Foi então que Deus, na Babilônia, hoje em dia é o Iraque, cavou um poço profundo e os aprisionou de cabeça para baixo até o fim dos tempos. Então o início da magia veio através da corrupção que estes 2 anjos tiveram ao entrar em contato com a densidade do planeta e os humanos com os quais eles conviviam. Este conhecimento mágico que estes 2 anjos deram para a humanidade, eles acabaram caindo nas mãos de Salomão. Só que Salomão conseguia controlar o poder mágico que aqueles anjos haviam ensinado através de um anel mágico chamado Shamir. Então, através deste anel mágico, Salomão conseguiu controlar o arquiduque do inferno, que chamava-se Ashmodai. Mas é bastante interessante a gente entender que todos estes outros demônios eram evocados e controlados pela magia que primariamente foi ensinada por estes 2 anjos, que foram os primeiros 2 anjos caídos. Uma coisa bastante interessante da gente entender é que estes contos que a gente vai encontrar principalmente em religiões de natureza abrâmica, islâmica e a religião hebraica, não é tido como um aspecto ficcional, é tido como uma descrição física daquilo que aconteceu na nossa dimensão. Ou seja, estes anjos não eram florzinhas evanescentes ou simplesmente elementos vibratórios. Eles eram entidades físicas mesmo. E uma coisa bastante curiosa, que aí nós entramos dentro daquele aspecto conspiracionista, é porque esta região do Iraque é tão almejada ou desejada por certas potências. Porque, na verdade, ali continha o conhecimento destes anjos que conseguiam, de uma forma muito específica, criar a manipulação da realidade. Então, isto foi o início de tudo. O início da magia nesta terra foi assim. Então, a magia é uma metodologia que os anjos trouxeram para hackear as leis naturais do processo evolucional do próprio Criador. Incrível. E Deus acabou deixando isto porque seria uma forma a mais de criar uma aprovação para os seres humanos. Ou seja, o conhecimento está aqui. Você vai querer burlar as minhas leis ou você vai esperar o fluxo natural das coisas? Quando a gente imagina isso, a gente vê um processo muito distante ou inatingível da nossa realidade. Mas, por exemplo, se a gente imaginar a questão astrológica, os astros, eles regem a estrutura universal do qual nós fazemos parte. E, na verdade, a astrologia é um dos braços, uma das ramificações especiais e essenciais da magia. Mas vamos entender aqui. Todas as pessoas que trabalham com biologia e especialmente aqueles que se dedicam às plantações sabem que existem luas certas para determinados plantios. Se as plantas crescem acima da terra, o plantio vai ser feito da lua crescente para a lua cheia. Se são raízes, tubérculos, rizomas, a plantação precisa ser feita da lua minguante para a nova. Isso todas as pessoas que estão conectadas com a agricultura sabem. E também, por exemplo, quem conhece de pesca. Existem cardumes que vêm à superfície à tona dependendo das lunações. Então, isto já é o uso de um conhecimento, de um princípio
invisível, dada que estas forças elas são fundamentalmente invisíveis, sobre a esfera humana. Então nós temos que Sol e Lua interferem com o reino mineral e vegetal, ok? Através de forças absolutamente invisíveis. Agora, os outros planetas do firmamento, os outros luminares, interferem com o reino mineral, com o reino vegetal e também com a psique humana. Então, desde tempos primordiais, a astrologia é um dos braços essenciais da manipulação mágica, que um agricultor naturalmente faz, que um pescador naturalmente faz. Então, nós temos que a magia é um espectro ampliado do conhecimento. Por exemplo, já dizia Arthur Clarke a seguinte frase, que a magia é a tecnologia que ainda não foi compreendida. Então, na medida que nós conseguimos compreender a tecnologia, ela se transforma em ciência. Então, a distância entre a ciência e a magia é uma questão temporal, fundamentalmente. Vamos supor você, guru, se você pegasse o seu telefone celular, entrasse numa máquina do tempo e se materializasse há 200, 300 anos atrás, lá na Espanha, onde estava o ápice da Inquisição espanhola, e pegasse o seu celular e de repente tentasse iniciar uma comunicação com alguém, para onde tu iria? Lugar nenhum. Tu não iria para lugar nenhum, mas tu iria para a fogueira, tu iria para a Inquisição. Com certeza. Você seria chamado de bruxo. Hoje, Isso, é? aqui você chama de tecnologia, mas em épocas passadas você chamava de magia. Então tudo é uma questão de tempo e desenvolvimento. Partindo desse pressuposto, então nós temos que a magia é a manipulação de leis naturais, de forças naturais em benefício aos seres humanos. Os primeiros descritivos mágicos começaram mais propriamente no Alcorão. Porque o Alcorão, escrito por Muhammad, ele dizia assim, Deus criou, Allah criou 3 classes de seres. Criou os seres humanos com corpos construídos através do barro, criou os anjos com corpos constituídos através do ar e criou os jinn, que são seres com corpos construídos através de fogo. Estes jinns vão habitar as areias e vão se aquecer e viver pelo sol escaldante que ali faz. Uma coisa muito interessante é que, antigamente, a tecnologia, a eletrônica, ela se utilizava de válvulas, de tubos, as válvulas funcionam dentro do vácuo. Aí, em 1942, 2 cientistas da Bell Electronics, um deles, o principal, chamava-se Shockley, inventou o transistor. E, na verdade, aqui nós temos uma outra teoria da conspiração, que dizem que o transistor não foi inventado. Aquilo veio de uma engenharia reversa que aconteceu depois da queda do disco voador no incidente Roosevelt. Mas aí é uma outra história. Mas vamos aqui ver. O transistor é feito de silício. Agora me perguntem, de onde vem o silício? Da areia. E a eletricidade, que é aquilo que cria a condução, é o próprio elemento fogo. Então, magicamente, a migração da energia dos jinn para o nosso mundo físico contemporâneo deu-se através do implemento tecnológico dos semicondutores, que permitiu a criação dos computadores e mais contemporaneamente da computação quântica. E não é por um acaso que Georg Rose, que foi o fundador, que é o fundador da D-Wave, a primeira fábrica de computadores quânticos, disse em sua primeira palestra, ele não sei se ele disse porque ele estava muito relaxado, mas saiu da boca dele a seguinte frase, nós estamos criando um altar para um deus extraterrestre. Isso é muito punk, porque não é qualquer pessoa que disse. O cara que criou o computador quântico em uma palestra dizer que eles estão criando um altar para um deus extraterrestre, isso é muito punk. Então, na verdade, hoje em dia, atualmente, a magia não se restringe a elementos de natureza tribal, a elementos que a gente vê dentro das aldeias e aquilo que nós projetamos, por exemplo, dentro da cultura brasileira,
que a gente tem a Umbanda. A Umbanda foi criada onde? Aqui no Brasil, 1913. O Zélio, lá no Rio de Janeiro, em Niterói, criou a Umbanda. A Umbanda tem o aspecto religioso e tem o aspecto mágico. Aliás, todas as religiões têm o aspecto mágico e têm o aspecto religioso. Então não é só, quando a gente fala magia, pensa em Harry Potter, pensa em varinhas mágicas. E quando a gente fala em varinha mágica, uma varinha sagrada. Hollywood. Hollywood. Varinha, madeira sagrada. As pessoas não param para ver esse tipo de coisa. Mas a magia está interagindo com a nossa realidade muito mais do que a gente imagina. Por quê? A nossa glândula pineal é um transdutor eletromagnético. Na maior parte das pessoas, essa glândula pineal ela está inativa por parte de uma série de fatores que não cabe aqui entrar. Mas ela ainda participa, por exemplo, no ciclo circadiano. Ela determina o momento da regulação do nosso sistema psicofisiológico quando nós entramos no sono, quando nós acordamos, e rege também os processos de gestação e da menstruação feminina. A glândula pineal faz tudo isso, porque ela é sintonizada com a lua. É por isso que o ciclo regular menstrual da mulher é de 28 dias. Na mulher que está mais equilibradinha, mas quando ela está aí meio urbano, fica meio bagunçado, diferente como todo mundo fica. Mas o que acontece é que tudo isso é controlado pela glândula pineal. E a glândula pineal, mais do que uma glândula, ela é um órgão dos sentidos, mas ela interage com uma gama, um espectro de frequências diferente daquele captado pelos nossos olhos físicos e pelos nossos ouvidos. Na verdade, o universo eletromagnético é gigantesco e nós enxergamos uma fatia muito pequena do espectro eletromagnético e uma fatia menor ainda entra pelos nossos ouvidos. Mas o mundo é muito vasto, então não dá para nós limitarmos a percepção da experiência da realidade através dessas pequenas fatias de percepção. Então, o que a magia faz? A magia consegue manipular estas forças que estão além do limiar da nossa percepção objetiva. E, no fundo, o maior poder da magia é manipularmos-nos sem saber que nós estamos sendo manipulados. Então, desde tempos imemoriais, os grandes reis tinham sempre magos que auxiliavam-nos no processo do direcionamento do seu governo. A gente vê, por exemplo, um grande exemplo na época de Elizabeth, que era o John Dee. John Dee foi um dos maiores magos, estudioso profundo das ciências herméticas e que compilou muito da magia que nós temos hoje em dia. Ou seja, a magia é extremamente ampla e vasta e ela tem marcado continuamente as gerações de diversas maneiras. Mas uma das estratégias do diabo é tentar convencermos-nos de que ele não existe. Logo, uma grande estratégia do mal ou das forças invisíveis é a tentativa do convencimento da sua inexistência. Porque quando nós partimos da hipótese ou do pressuposto que a magia é algo que está sendo utilizado por grandes grupos corporativos, de repente, para manipular nossa percepção objetiva, a coisa fica muito grave. Coisa fica muito grave, por exemplo, porque em todos os sistemas capitalistas existem pessoas assim, como nós podemos vender mais a nossa marca? O objetivo deles é esse, é lucro, e um lucro globalizado, porque eles precisam que, de repente, o tênis da marca X seja vendido globalmente através de um anúncio. Então, por isso que na década de 60 e 70 eles começaram a utilizar muito as tecnologias de backmascaring. Nessas tecnologias de mensagens subliminares. Então, por exemplo, você tem a fita do cinema. Na fita do cinema passam 30 quadros por segundo. O seu olho não vê distinção nas cenas quando você passa nessa velocidade. Mas se você tirar, por exemplo, um daqueles quadrinhos, isso aí fizeram um experimento nos Estados Unidos, 1972, tiraram de repente um daqueles quadrinhos da fita cinematográfica que passa 30 quadros por segundo e escreveram assim: beba tal bebida. O nosso olho não viu aquilo, mas o nosso subconsciente gravou. O que aconteceu depois desse experimento? As pessoas saíram massivamente com uma sede gigantesca e
compraram todos aqueles refrigerantes que foram anunciados subliminarmente dentro de um teste de cinema. Isso foi um teste científico. Mas quantas mensagens subliminares que não estão bombardeando-nos a todo o tempo? Então, isto nos leva a entender que nós somos muito mais controlados do que nós imaginamos e que o sistema utiliza de todo tipo de tecnologia recente para criar essa manipulação humana. Então, como nós temos que a magia é o uso de dispositivos invisíveis para manipular a consciência, quanto mais a tecnologia se desenvolve, uma maior quantidade de ferramentas são colocadas nas mãos daqueles que veem nós, seres humanos, como elementos produtores de energia. Isso é o Matrix. Isso é o Matrix. Isso é muito punk da gente pensar. Então, se você pensar assim, quem está ileso disso? Só se tu for um índio e morar dentro de uma oca. E olha que o índio, tem muito índio que lá pega sinal, os caras estão de celular, Starlink. os caras estão de Starlink, não é? Então, hoje em dia, neste planeta, conhecer a magia é uma condição fundamental de você não ser manipulado. Então, esta é a conclusão que eu acabo chegando. Logo, quando eu coloquei o tema disso aqui como despertar dos magos, é que o despertar da sua consciência mágica é o despertar para a realidade de uma série de coisas na sua existência e na sua vida, que se você não tiver atento e não entender, de repente você não é mais você. Você será aquilo que o outro deseja que você seja. E aqui, colocando, por exemplo, dentro até de termos junguianos, que o objetivo do ser humano aqui na Terra é conseguir a sua individuação, dele conseguir ser ele, nós vamos perceber que essa conquista do eu não é mais só um determinante psicológico, não está mais só relacionado a você conseguir colocar limites na sua vida, a você conseguir dizer não para aquilo que te desagrada, a você proteger a sua criança interior, porque as ferramentas do inimigo, se isto pode ser chamado dessa forma, se sofisticaram com o decorrer do tempo e elas acabam por atingir-te de maneira que você ainda não tem a menor consciência. Obviamente que se a gente pensar dentro desse ponto de vista, a situação é muito séria, mas é realmente muito séria. Eu vejo hoje em dia, nós estamos passando globalmente por um tipo de... É um fim dos tempos mesmo. Obviamente que não o fim dos tempos do ponto de vista de extermínio físico das pessoas, mas um fim dos tempos de consciência, é uma torre de Babel, são pessoas falando informações muitas vezes desconexas por todos os lados, e um Armagedon invisível. O Armagedon necessariamente não precisa ser uma destruição massiva através de uma bomba atômica, porque ninguém lucra com isso. As pessoas lucram com a existência do ser humano. Os sistemas ganham com a existência do ser humano. A inexistência do ser humano não é lucrativa para ninguém. Só que eles precisam que esse ser humano cumpra certas pautas. E desde tempos primitivos nós vamos ver a magia como elemento fundamental para a manutenção desse poder e da ordem de todos os sistemas. E uma das formas que nós conseguimos ser as cobaias dentro desse mundo é pensar que nós não seremos atingidos por isso. Você sabe que, falando agora, isso me faz lembrar sobre o ganhador do Prêmio Nobel por ter descoberto o vírus HIV, que foi aquele francês chamado Luc Montagnier. Luc Montagnier foi condecorado até pela rainha da Inglaterra pela sua descoberta. Ganhador de prêmio Nobel, biólogo, geneticista, um dos maiores que já passaram por este planeta. Ele fez um documentário que começou a circular na internet há uns 15 anos atrás, chamado The Memory of Water. Neste documentário, veja bem, ele não é um místico, ele é um cientista. E de repente, ele conseguiu, através de um telefone celular, transmitir por outro telefone celular um DNA em uma água. Ele pegou uma água
que era uma água destilada. E de repente colocou um celular do lado desta água destilada. E através de um celular remoto, que estava numa cidade distante, ele emitiu pulsos para este celular que estava pregado aqui na água. E formou dentro dela um DNA específico. A gente não pode esquecer que um vírus é uma parcela de um DNA, é um filamento de RNA. Então, a partir disso, qualquer substância viral pode ser transmitida através de ondas de rádio. Isso é muito punk, se a gente imaginar isso na nossa realidade. Se a gente imaginar isso na nossa realidade, a gente vai mudar para o Xingu já, porque são coisas muito intensas e que nós não estamos discutindo dentro do ponto de vista de crendices. Nós falamos aqui de Arthur Clarke, de George Roses, a gente falou de geneticistas. Então a gente não está dizendo que a magia está na mão de bruxos, curandeiros, xamânicos que estão nos altos das montanhas fazendo rituais com plantas sagradas. Nós estamos falando de manipulações mágicas e interferências com a nossa realidade dentro de sistemas altamente tecnológicos. Por quê? Antigamente, o mágico, o bruxo, ele detinha o topo do conhecimento que se tinha naquela época. Então, se você for pegar, por exemplo, um grande mago, como, por exemplo, o mago elisabetano John Dee, ele estudava magia? Não, ele estudava tudo. Ele estava no topo do conhecimento. E ele utilizava as informações do topo deste conhecimento para as operações mágicas. E a mesma coisa acontece até os dias de hoje. Só que os magos modernos, neste despertar da magia contemporânea, utilizam tecnologia. Puramente tecnologia das formas mais distintas possíveis. E nós, sem saber disso, acreditar que magia faz parte de um conhecimento fictício para distração de crianças em filminhos de Harry Potter, acabamos sendo as vítimas guiadas como marionetes deste mundo que está imerso neste campo mágico. Ou seja, eu lhe digo, tudo está imerso na magia, sempre esteve imerso na magia e vai continuar sendo até o fim dos tempos, porque a magia é o uso de todas as forças e disposições energéticas que o conhecimento humano permitiu até aquele momento. É punk, né? Nossa, é legal. E é uma coisa que expande bastante o nosso conhecimento. É realmente isso. As pessoas querem colocar no Harry Potter. Ó. Eu mesmo tenho um caderninho aqui do Harry Potter. Olha que feliz. Ah, eu acredito. Né? Esse é da Sensorina ou você é do mal ou do bem? E eu nem sei aqui, ó. O que tá escrito aqui? Você é da Eu ganhei. Acho que eu sou do mal aqui ou do bem. Do bem. Sou serino, né? Porque é muito interessante. Então tem tecnologias, né, maravilhosas aí que a gente nem desconfia, porque se eles faziam o que a gente está praticando agora nos anos 40, 50, imagina o que estão fazendo em 2024, cada máquina, né? Deixa eu aproveitar aqui para falar desse curso maravilhoso da Gratidão Eterna, né? Acesso infinito. Esse curso é o melhor curso que eu já anunciei, tanto no Alegria quanto no Paranormal. Eu falei pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, pra minha tia, todo mundo, a gratidão funciona? Funciona, é legal demais. Compra esse curso que você não vai se arrepender, porque a gratidão ela cocria uma nova realidade. Tem método para fazer isso. Foi uma tese de doutorado nos Estados Unidos com 92% de aprovação da bancada. A Márcia Luz foi lá. Então, mesmo que você não acredite, a gratidão vai transformar muito a sua vida, como transformou a minha. É legal demais vocês aprenderem isso. Vocês podem ver que tem muito filme americano que as pessoas falam gratidão pela comida. Aquilo não é à toa. Pessoas que usam, você não precisa ser religioso, nada. É só fazer que funciona. Então, aproveite aqui essa oferta, é legal demais, né? Gratidão Eterna, acesso infinito, que é muito bom. Eu recomendo para todo mundo. Fala, Guru, o que você faz aí que tá bom, que tá quente?
gratidão, porque é fácil, você pode fazer na tua casa, é tranquilão, qualquer um pai, mãe, vó, tio, faz esse curso que você não vai se arrepender. Dado esse recado aqui, vamos seguir aqui com as magias, está muito interessante. Na verdade, foi uma palestra que a gente teve aqui, porque é interessante. O Ananda Prem, ele tem muita qualificação para falar de tudo que ele está falando, e é curioso que você fez me despertou isso O que você acha que tem aquele conceito americano que é o soft disclosure, usa muito isso na ufologia. Você acha que o Harry Potter é para embananar ou eles vão soltando homeopaticamente a verdade, assim? O que você acha? Olha, eu vejo nestes filmes de Hollywood a seguinte questão. Os filmes de ficção são documentários. Uhum. E os documentários são fictícios. É isso que eu vejo. Então, se você vê essas ficções e fala, isso é a verdade. E já os documentários, você deve duvidar um pouquinho. Então, eu acredito em todos estes filmes ficcionais. É um disclosure mesmo. Isso aí Eles vão tirando devagarinho. Mas você não pode falar, que nem você chegou e soltou o verbo, aí foi legal. Mas assim, se alguém falar isso na Globo ou em Hollywood, assustaria. O mainstream não está pronto. Isso aqui é informação do lado B. Isso aqui não. O mainstream jamais vai falar uma coisa dessa, porque isso é impactante. Isso aqui é impactante. Ia causar pânico. Ia causar pânico, mas o nosso público é preparado. Você que está assistindo, você é preparado. Eu vou aproveitar agora e oferecer uma coisa para esse público preparado também. Você, público preparado que está me ouvindo, siga-me em meu canal do Instagram, Mestre Ananda Prem. E eu vou dar um presente para você, um curso gratuito, completamente gratuito, de autodefesa psíquica. Então, se você estiver inscrito no meu canal, @Mestre Ananda Prem, e mandar um direct dizendo, quero o curso gratuito, você receberá este curso gratuito de autodefesa psíquica para você entender como você pode se proteger de todas estas questões mágicas que estão aqui nos dias atuais. Então, eu falo tudo isso aí, porque na verdade eu sou engenheiro. Então eu entendo dessa parte eletromagnética, porque estudei isso aí a minha vida toda. E a minha vida toda eu estou envolvido com essa coisa de magia. Então percebo, é exatamente a mesma coisa. Tanto que nos idos de 1942 teve uma... Olha, tem tanta coisa que eu poderia ficar a tarde inteira falando, mas a gente vai compactar as informações. Porque, por exemplo, nos idos de 1928, teve um médico americano que descobriu uma metodologia para a cura do câncer, Raymond Rife. E nesta metodologia ele utilizou radiações específicas produzidas por uma lâmpada especial que matava as células cancerosas. Os jornais da época alardearam isso tudo e o que aconteceu é que aquilo fez tanto sucesso dentro do campo médico que sumiram com o laboratório do Raymond Rife, todas as pesquisas, tudo aquilo porque não era interessante. Então nós vemos que tudo que não é interessante para as grandes corporações, ele não vai ser ventilado para o grande público. Então, algo que eu sempre digo para todos os meus alunos, a verdade nunca chega de graça. Você precisa correr atrás da verdade e ela é muito rápida, você precisa ser um excelente corredor. Você precisa aprender a capturar a verdade e quando encontrá-la, fique atento porque ela é muito rápida, ou seja, o que vem com facilidade na sua mente, nos seus meios de comunicação, no mainstream, aquilo não é a verdade. Aquilo é uma informação para manipular você, porque a verdade você precisa ir atrás e muitas vezes você vai toda a sua vida na busca dessa verdade. Pô, é legal demais. Eu já ouvi umas histórias aqui mesmo no Paranormal, nesse mesmo estúdio, sobre magia, de que existem algumas antenas. Eu ouvi falar outro dia que era em Paris, aí tinha uma na Turquia que ficava emanando coisas ruins para as pessoas se sentirem mal, se sentirem deprimidas. Você acha que isso existe, não existe, é crendice, pode ser, pode não ser? Eu vou contar para você umas coisas, meu querido, e para todos os que me ouvem aqui. Veja bem, na época da Guerra Fria, russos e americanos não podiam sair dando tirinho entre si. Então eles criaram, foi ali o início da criação de uma tecnologia de você matar com balas invisíveis.
Então o que fazia? De repente, na frente de uma embaixada russa, comprava. Isso é tão conhecido que não estou falando uma grande novidade aqui, estou falando da época da Guerra Fria. Mikhail Gorbachev, foi inventado isso aí na Rússia e todo mundo fez. Então, na frente de uma embaixada russa, por exemplo, alugavam um apartamentinho, uma casa e lá instalavam uma antena direcionada para a embaixada russa. Aquela antena, ela conseguia embaralhar os pensamentos, tirar a eficácia cognitiva do indivíduo e ninguém sabia que aquilo ali estava provocando um mal. É que nem, por exemplo, venenos. Você tem a mamona. A semente da mamona tem aquelas sementinhas pequenas do qual você extrai a ricinina. A ricinina é um veneno tão poderoso que consegue te matar e não vai deixar resíduos no seu corpo e não vai ser identificado por nenhuma autópsia. É um veneno para um crime perfeito a ricinina. Já estou dando a fórmula aqui. Para você fazer é muito difícil, mas é um veneno perfeito. Na Guerra Fria não podia dar veneno para as pessoas. Então o que inventaram? Estas antenas que eram apontadas para os lugares que se queria criar um embaralhamento mental. Isso foi utilizado em tudo quanto é canto. 1965 até 1974. A frequência destas antenas era 2.45 GHz. Qual é a frequência do celular? 2.45 GHz, que é exatamente a frequência da válvula magnetron que está dentro do forno de micro-ondas. A frequência da válvula que está dentro do forno de micro-ondas é a mesma frequência emanada pelo teu celular. Só que dentro do teu cérebro não tem detectores de calor. O seu cérebro entra em hipertermia a cada vez que você está com o seu telefone celular na cabeça. Então você está cozinhando gradativamente o teu cérebro, só que dentro do teu cérebro não tem sensores nem de calor nem de pressão. É por isso que se faz uma cirurgia no cérebro, cortam a cabeça do cara, estão lá mexendo no cérebro, a pessoa não sente nada, porque não tem terminações nervosas de pressão e temperatura. Então o que vai acontecer é que quem usa um telefone celular o tempo todo, o dia todo, você está cozinhando o teu cérebro. E qual parte que vai ser cozinhada primeiro? Uma parte muito central do seu cérebro que chama-se amígdala, que é responsável pelo seu discernimento espiritual. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Aí você percebe assim, escolheram esta frequência do celular de forma aleatória. Aleatória, né? Na década de 60 já tinha essas antenas aleatórias também. A Guerra Fria era tudo aleatório, ou seja, neste mundo não existe nada aleatório. Tudo é muito bem planejado. Okay? Então, falando de ondas, falando de vibrações, na Guerra Fria já se utilizava isso o tempo todo. E hoje em dia, a gente pode perceber o seguinte: qual é o tipo de medicamento que mais cresce a venda nas farmácias? Os benzodiazepínicos, para as pessoas ficarem mais calminhas. A gente nunca teve uma humanidade tão zureta, consumidora de psicotrópico como nos dias atuais. E a gente nunca teve um uso tão massivo de telefones celulares quanto tem nos dias de hoje. Por quê? No telefone celular você resume toda a sua vida. Você sabia que tem mais telefones celulares no planeta do que o próprio número de habitantes? É muito! Ou seja, são ondas, nós estamos imersos em um mar de ondas. E estas ondas, elas estão modulando a nossa glândula pineal e muitas vezes aquilo que você acha que é a sua decisão, aquilo que você quer fazer, não, são interferências energéticas. Ou seja, a manipulação mágica hoje em dia é muito fácil de ser feita para alguém que entende de tecnologia. Antigamente, para você fazer uma ação mágica, você precisava ter conhecimentos tribais, evocar o espírito e a alma, por exemplo, de um animal, de um ser que já tinha morrido. E os egípcios eram mestres nisso. Talvez a gente dê tempo de falar ainda até da maldição de Tutankhamon. A maldição de Tutankhamon, lá para o Lord Carnarvon e Harry Carter, foi uma amostra dessa magia egípcia. Mas o que acontece é que antigamente você precisava de muitas coisas para fazer uma elaboração mágica. A magia tecnológica, comecei a falar e já mudei de assunto, voltei. Isso aqui é um TDAH, como é que chama essas pessoas que misturam assunto? Mas tudo bem, já foi. 1920 e pouco, médicos já começaram a utilizar radiações invisíveis para a cura do câncer. 1942, Ruth Drown, uma pesquisadora, e Della Walsh, na Inglaterra,
já faziam máquinas de ação à distância. Essas máquinas de ação à distância, através de uma gota de sangue de alguém, conseguiam fazer o diagnóstico desta pessoa onde quer que ela estivessem, e também, através daquela amostra vibratória de sangue, eles emitiam a radiação de cura. Isso em 1942 a 1945, fizeram laboratórios gigantes a partir disso. A partir desta época, Thomas Hieronymus desenvolveu máquinas de pesticidas agrícolas vibracionais. Você pegava a foto da fazenda, aí você pingava uma gota de veneno e matava todas as pragas de uma plantação inteira. Veja bem para onde iria a indústria de pesticidas. Não iam deixar isso nunca acontecer. Vou contar um caos aqui para você. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fui contratado por uma escola de parapsicologia para traduzir livros do espanhol. Posso falar o nome das pessoas que já morreu mesmo, já não precisa mais, já foi. Não vão reclamar, mas talvez eu não fale porque os parentes podem estar vivos e pode dar problema. Mas aí chamou essa pessoa que tinha uma escola gigantesca no Vale do Anhangabaú, ele comprou um prédio inteiro, né? Um prédio inteiro. Ele era um industrial argentino famoso, comprou o prédio inteiro e me colocou para traduzir livros de parapsicologia. Eu sei que isso foi há 35 anos atrás, porque minha filha tinha acabado de nascer e tem 35 anos agora. E eu traduzi os livros do espanhol, ele falou assim, nós somos uma empresa poderosa na Argentina, temos umas máquinas de influência à distância. Falei, é mesmo, e trouxe lá para eu ver um monte de máquinas. Eu pesquisava já isso aí tudo, né? Aí eu falei assim, mas isso aí funciona mesmo? Nisso entrou um professor de eletrônica, falou assim, isso aí é uma palhaçada, que isso aí é uma besteira, não serve para nada, isso é um pega-trouxa. Aí o dono falou assim, é sério que você não acredita? Então a gente pode usar uma fotografia sua para teste? Você pode fazer o que vocês quiserem aí. Então o que a gente fez na época? Pegamos a fotografia deste professor de eletrônica, que era utilizado em um folder dessa mesma escola, ele estava com a mão esticada num quadro negro ensinando umas coisas lá. E o que a gente fez? Pegou uma latinha de inseticida aerosol, num cotonete, deu uma espirradinha e passamos em cima do braço do professor. Botamos na máquina e ligamos. Falou assim, ele não acredita, se ele não acredita, tudo bem. Então pegamos a máquina, colocamos o inseticida no braço, ligamos a máquina e deixamos um determinado tempo. Fui lá trabalhar, isso não era no final de semana. Segunda-feira cheguei, o dono da escola, Rinaldi, chegou para mim e falou assim, então, Ananda, que eu creio que aconteceu um problemita com o professor. Ele não veio trabalhar, ligo para casa, ele não atende o telefone. O cara foi surgir na escola uns 4 ou 5 dias depois, porque ele foi hospitalizado. O braço ficou todo empipocado e diagnosticaram no hospital que ele tinha sido envenenado. Nossa. Por um composto químico que era idêntico àquele que a gente utilizou naquela brincadeira, naquela máquina. Estou falando que aconteceu há 35 anos. Mas que máquina é essa? Agora eu fiquei o que era? Um Quantec? O que era essa máquina? Essa máquina era uma máquina, por exemplo, o Quantec, que tem hoje em dia aquela máquina cara para burro, que tem aquelas bolas é caro para burro aquilo ali. Era uma máquina muito mais simples, que utilizava a captação da energia de coisas, mas era com finalidade agrícola. E até os dias de hoje, por exemplo, era um pesticida usado em agricultura. Você colocava a foto da plantação ou veneno e você evitava de pulverizar toda aquela plantação com aquele veneno. Era uma maravilha. Isso aqui é magia? Isto é magia, utilizando tecnologia. Isso foi há 35 anos atrás, não tinha celular, não tinha nada, não tinha nem computador naquela época. Eu me lembro que eu fazia as traduções ali, sei lá, de a forma mais rudimentar possível. Isto é uma técnica que magicamente nós chamamos de radiônica. Radiônica tem uma tecnologia para você fazer transmissões à distância. Você pode fazer qualquer tipo de transmissão à distância. Transmissões de ondas mentais, ondas positivas e ondas negativas. Uma pessoa que está pensando mal da outra. Isso. É isso. Agora, de repente, eu estou pensando mal da outra segurando um cristal. Aí o que eu estou fazendo? Estou direcionando energia mental através daquele cristal. Por exemplo, as pessoas podem fazer isso com os olhos, porque qual é a única parte do olho que tem cristais transparentes? No cristalino do olho.
O cristalino do olho é um cristal, você tem cristal no teu próprio olho e consegue ser transparente porque a ordenação molecular do cristalino é simétrica, ordenada, consegue passar fóton. Tem grandes distâncias intermoleculares no cristalino do olho. Então ele transforma tipo luz em raio laser. É por isso que o olho gordo existe. Quando da ocupação inglesa na Índia, uma tentativa de colonização, 1940 e pouquinho, 45, os ingleses tentaram ocupar uma região perto do Rajasthan, só que quando eles pisavam no território, naquele território específico, os oficiais morriam, porque os habitantes, os aldeões, eram treinados em uma técnica de matar com o olhar, rapaz. Caramba. Os caras matavam com o olhar. Aí o que aconteceu? Os oficiais ingleses falaram assim, o negócio é o seguinte, vocês estão matando todos os meus oficiais aqui, a gente precisa fazer um negócio, vocês vão ser punidos, as outras regiões vão ser punidas pelas baixas dos oficiais britânicos que vocês estão causando. Tem um documento assinado contra o olho gordo entre a Inglaterra e a Índia. Isso é documentado. O olho gordo é muito punk. Mortal. É mortal. Imagine treinar um olho gordo. Tem gente que já o olho não vale muito, ela já olha com uma radiação de inveja. Agora imagina uma pessoa psicoativa com olho gordo. Os caras matavam, esses aldeões indianos matavam. Isso está documentado pelos ingleses. Ou seja, isso aí é muito sério. Eu já vi mesmo pessoas secarem vegetais em poucos minutos. Se tem o olho gordo que é do mal, tem também o olho magro que é do bem. Existem pessoas que têm um olhar de cura, um olhar de bondade, um olhar de compaixão, uma aura de compaixão, uma aura de bondade. Agora, só que imagina que essas pessoas treinadas conseguem amplificar tanto a maldade quanto a bondade e direcionar para algum fim específico. Isso é muito punk da gente imaginar. É muito sério da gente imaginar. É muito sério que existem pessoas com essas habilidades, tanto para o bem quanto para o mal, e que podem utilizar instrumentos tecnológicos para ampliação daquilo tudo. Da mesma forma que eu tenho um microfone que capta as vibrações e pode colocar no amplificador para ser audível para 1 milhão de pessoas, a mesma coisa acontece com as nossas forças mentais. Então nós estamos pensando o tempo todo. A primeira questão é saber, este pensamento é seu ou eu estou pensando aquilo que querem que eu pense? Primeira coisa. Para isso nós precisamos aprender a criar uma proteção energética no nosso campo, que as pessoas vão ganhar de graça esse curso se mandarem um alô para mim no Instagram. Esta proteção energética é aquilo que os santos diziam como a aura dos santos. Ela é formada de prana, ela é formada de energia vital. E nós podemos intencionalmente fazer estes casulos de proteção antes de nós sairmos da nossa casa, por exemplo. Vou contar um outro caso para você, particular, só você vai ouvir. O tempo todo, nós somos mais monitorados do que a gente imagina. Hoje em dia, você sabe que você é monitorado. Nossa. Tem gente que você pega o seu celular, Toda hora. você vai lá, vai ver um anúncio e de repente vai estar lá O que você falou. o que você falou. Agora, esses dias eu comentei com os meus alunos uma coisa muito séria. Eu comecei a perceber que já está sendo anunciado no celular coisas que eu pensei. Isso eu nunca vi. Aí é muito grave, né? É. Muito grave. Mas estava eu no México há uns 20 anos atrás, no ano 2000 e pouco, com um grande orientador espiritual chamado Drúnvalo Melquisedeque. E aí o Drúnvalo falou assim, nós vamos fazer uma meditação aqui, mas vocês não se assustem porque geralmente aparecem helicópteros negros em cima da nossa meditação uns 15 a 20 minutos depois que nós a iniciamos. Eu pensei assim, tá bom, vai nessa. Não é que a gente começou a fazer a meditação e em pouco tempo tinha os helicópteros negros? Aí eu falei assim, o negócio foi interessante. Ele falou assim, porque quem faz esta meditação é visto nos radares americanos como um disco voador. A tela faz a mesma indicação. Então eles simplesmente vêm sobrevoar, veem que é um grupo de meditação e voltam para o seu destino. Todas as outras turmas relatavam a mesma coisa. Então, nós estamos sendo mais vigiados do que a gente imagina há muito tempo.
fazemos parte de um rebanho e a semelhança de um rebanho de gado, onde o criador precisa colocar cercas bem protegidas e controladas, com uma ração controlada, para que na hora do abate a gente seja produtivo, é a mesma coisa. O mundo onde a gente está muito doido, meu amigo. Nossa, que coisa incrível, né? Deixa eu aproveitar aqui para falar do curso de proteção, limpeza, e cura da Humane Amor. Esse curso aqui é sucesso absoluto. Esse estúdio aqui estava sofrendo muito problema, aí era coisa que explodia e não sei o que. Aí tudo. Esse capítulo de hoje nós falamos muito sobre isso, né? Com esse curso você vai proteger sua casa, seu trabalho de forma simples e vai ganhar de bônus o Reiki 1, 2 e 3 do Otávio Leal da Humane Amor, que faz isso há mais de 36 anos. Olha só que legal. Então, para proteger sua casa, para proteger o seu escritório, esse curso aqui é maravilhoso. E se você pegasse os dois cursos, você ia gastar muito dinheiro. Ele juntou os dois, fez um pacotão, ficou legal demais. Então, cura, proteção, Reiki 1, 2 e 3 para você. Você vai assistir online ali, é maravilhoso. Então, aproveite que é bom demais. Meu querido Ananda Prem, quando o papo é bom, passa muito rápido. Fale o seu arroba para o pessoal procurar você lá. Você está dando um curso de graça bem legal da sua parte. Isso que o pessoal procura, né? Que é bem interessante, que nós estamos chegando nos finalmente aqui. Quem quiser mais, quem quiser receber este curso de graça, entre no meu Instagram, @mestreanandaprem. Diga lá, quero curso de magia. Você já vai receber o link e o curso de graça para você saber como se proteger de todas essas forças que estão ao nosso redor. É isso aí. Maravilhoso. Então eu peço que você deixe seu joinha, mande esse vídeo para quem você quiser, comente bastante que eu vou ler todos os comentários. Eu adoro ler o que vocês estão falando para a gente ter uma ideia de como o canal tá indo. Começamos aqui devagarinho, já são 100 mil pessoas assistindo o Cafezinho com o Guru. Então eu estou muito feliz, só alegria, só gratidão. Aproveite a Harp, meu querido, o Gabriel vai colocar lá a Harp, isso, ó, tá, ó, pra você ficar bonitão aqui, que nem eu vim aqui rosa, estou demais aqui, minha energia hoje. Tem outras cores maravilhosas, como a gente mostrou. Então é só alegria, só coisas boas. Esse capítulo foi especial, porque fez a gente pensar, será que a magia parou? Todo curso de magia que você vai fazer fica naquela coisa de o xamanzinho ou a tribuzinho. A coisa vai indo, eles não revelam, né? Tem computadores quânticos, inteligência artificial. Então, pense nisso, né? Como é que deve estar a magia hoje? Deve estar atuando em todos os celulares, em tudo. Legal, foi bom demais. Então, só gratidão e até a próxima.